Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 26 deste estudo Refletindo Kardec, que nós trazemos sempre com o apoio e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Bem, na semana passada propusemos a reflexão sobre a comunicabilidade dos espíritos. E o objetivo é trazermos de uma forma rápida e simples um conteúdo de acordo com as anotações de Allan Kardec, para que nós possamos avaliar a legitimidade, a validade e a moralidade das comunicações espíritas recebidas, seja nas reuniões mediúnicas, seja nas obras que são ditadas pelos espíritos. Se você estuda a doutrina, se você é um simpatizante, se você se coloca como espírita, já percebeu que, além das obras básicas que nós sempre trazemos nos nossos estudos, há nas livrarias espíritas e também nas livrarias não espíritas, muitas obras psicografadas, ditadas por espíritos, e que muitas vezes informações que são trazidas nessas obras não encontram uma informação direta nas obras básicas da doutrina espírita. Comentamos isso há alguns estudos que você pode verificar quando falamos, por exemplo, do umbral. E a questão que eu proponho para essa semana é como nós avaliamos se essas informações, essas questões que são trazidas pela espiritualidade e que chegam até nós, são proveitosas no sentido moral, no sentido educativo da doutrina. Quando nós vamos analisar a doutrina espírita em sua base, vemos que nas 1019 questões propostas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós temos aqui um conteúdo amplo que abrange toda ou quase toda a nossa relação com o mundo espiritual, nossa relação com aqueles que convivem conosco e que são complementadas posteriormente no Evangelho, na Gênese, no livro do Céu e Inferno, no livro dos Médiuns. Mas após a codificação, de lá até agora e com certeza nos próximos anos, temos muitas obras psicografadas. E Allan Kardec, é claro que prevendo esta condição, deixou aqui no Livro dos Médiuns várias orientações para aqueles que trabalhariam com a mediunidade, a fim de se resguardarem dessas informações, dessas psicografias, dessas psicofonias, e que pudessem ter um caráter duvidoso. O ponto central da obra de Kardec sempre foi o critério, a razão, a racionalidade sobre tudo que chegava às suas mãos, seja por conta de pessoas conhecidas através das psicografias ou psicofonias, seja através das inúmeras cartas que ele recebia também com comunicações. Então, o critério básico de Allan Kardec era de que, se uma informação é trazida por um espírito aqui na cidade de Ponta Grossa, ela sendo verdadeira, sendo procedente, ela terá o mesmo conteúdo se recebida por alguém do outro lado do planeta, porque a informação é universal, é única e por isso estaria em consonância aonde ela fosse recebida. Mas tem um parágrafo que eu quero destacar para a nossa reflexão, que está aqui na parte segunda do Livro dos Médiuns, no capítulo 24, em que Kardec trata da identidade dos espíritos e ele traz este subitem: modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Ou seja, se a comunicação que nós estamos recebendo, se a obra que nós estamos lendo, que chegou às nossas mãos, a obra que se encontra numa biblioteca, algo que nós lemos e que tem um conteúdo espírita, tem um conteúdo mediúnico recebido através da mediunidade, como é que nós distinguimos se aquilo tem um proveito ou não? Kardec diz assim, item 266, submetendo-se todas as comunicações
a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhes e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Ele traz, então, um parâmetro que seja seguro para nós, ao tomarmos contato com uma literatura dita recebida do mundo espiritual, podemos avaliar se aquele conteúdo, que às vezes pode ser inovador, pode ser algo diferente do que encontraremos na obra básica, se aquilo procede, se aquilo pode ser aceito como verdadeiro. E convenhamos, há no mundo da literatura espírita inúmeras obras e que muitas delas ou trazem um conteúdo mais do mesmo, ou trazem, na maioria das vezes, a expressão daquele espírito que ditou a obra, a visão que ele teve sobre determinado aspecto, e que não necessariamente seja mentirosa, mas que talvez seja a sua maneira de ver. E por isso, nem sempre ela vai trazer um conteúdo que vai acrescentar algo dentro do nosso conhecimento. Allan Kardec deixa então um alerta para que nós tenhamos sempre, ao tomar contato com qualquer informação, este critério de questionarmos, de buscarmos verificar se essa informação, se esse conteúdo, se essa obra, se esse texto encontra lógica, se esse texto encontra harmonização com o conteúdo básico da doutrina espírita, se é algo que tem bom senso. E eu digo isso porque quando nós conversamos com as pessoas que estão se chegando à doutrina espírita, e até mesmo alguns que já há alguns anos acompanham a doutrina, dizendo-se espíritas, fazem-nos perguntas sobre temas, sobre textos, sobre livros, que não trazem um conteúdo que venha acrescentar na nossa condição moral. São informações do mundo espiritual que se assemelham, por exemplo, ao fato de eu enviar uma correspondência, eu enviar uma informação a alguém que esteja ausente aqui da nossa cidade, dizendo como é que funciona a nossa cidade. É assim, é desse jeito, é a minha visão. Não é que ela esteja equivocada, mas ela talvez não sirva para você, ela também não seja a mesma maneira que o outro vê, então é apenas um ponto de vista. E essa pessoa que receba esta mensagem num local distante, talvez não se sinta à vontade para vir visitar a cidade se a minha opinião for depreciativa. Ou talvez se sinta iludida se eu disser maravilhas sobre a cidade que talvez não existam, mas porque é a minha visão, é o meu ponto de vista. Então, o que Kardec recomenda e que serve para nós em todo o âmbito, seja nas orientações recebidas nas casas espíritas, seja nas obras espíritas, é ter esse critério da racionalidade e do bom senso, usar a lógica, que foi o fundamento que Allan Kardec colocou. Eu vi há alguns dias orientações dentro da doutrina espírita sobre o atendimento fraterno, que é um serviço importantíssimo que a casa espírita presta àqueles que estejam enfrentando alguma necessidade, estejam passando por um momento difícil. Então, precisamos nós que trabalhamos nesta condição do atendimento fraterno, ter um cuidado ao passar essa informação para as pessoas, sem trazer nada de absurdamente mágico ou de espetacular, porque a doutrina espírita, na verdade, não é assim. Ela é uma fundamentação filosófica, religiosa e científica. E da mesma forma, aqueles que recebem essa informação, não entendê-la como imaginando que com aquela determinada pessoa acontece algo de maravilhoso. Não. Tudo é algo simples dentro da espiritualidade, muito similar ao que acontece no nosso mundo físico. Porém, cada espírito vai relatar essa experiência de acordo com a sua possibilidade de compreensão. Tenhamos então cuidado ao ouvirmos que alguém
tem uma obra espírita que é inovadora, que tem informações muito diferentes do que se viu até hoje, sobre fim de mundo, sobre revelações do mundo espiritual, tenhamos cuidado, tenhamos critério de analisar dentro desses princípios de lógica e de bom senso. Okay? Procure sempre uma orientação numa casa espírita idônea, onde que haja estudo, onde que hajam pessoas que reflitam, né, verdadeiramente sobre as obras espíritas, a fim de que não criemos nenhuma ilusão e nenhuma condição de fantasia dentro da doutrina espírita. Aproveitando o ensejo, já que eu falei que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião, você, se tivesse que declarar a sua religião, se declararia espírita? Pode-se dizer que existe a religião espírita? O que Kardec teria anotado a esse respeito? Aguardo você na próxima semana para trazermos mais essa reflexão e aos poucos irmos juntos compreendendo, estudando e aprendendo esta doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Uma ótima semana, que Deus proteja o seu lar e aguardo você na próxima sexta-feira. Tchau!